Olá, boa noite. Eu cumprimento todos os integrantes, todos os participantes do Congresso Nacional de Prevenção à Violência Psicológica. Agradeço o convite da Nanda Coelho e da editora Boomerang por estar aqui hoje e agradeço a participação de todas e todos. O meu nome é Mariana Ripping, eu sou advogada criminalista especializada na defesa de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, em especial a violência psicológica. E vocês podem estar se perguntando, mais um congresso, mais um evento para falar de violência doméstica e familiar contra a mulher? Será que é mesmo necessário? Pois então, em um país onde uma mulher é violentada a cada 3 horas, sim, nós precisamos continuar falando sobre esse tema porque parece que nós, enquanto operadores do direito e nós, enquanto sociedade, ainda estamos falhando miseravelmente quando diz respeito a resolver, prevenir ou erradicar o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher no nosso país. Segundo os dados do último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, mais de 240 mil mulheres relataram episódios de agressões no contexto de violência doméstica e familiar, e mais de 600 mil mulheres relataram episódios de ameaça no contexto doméstico e familiar, que é um tipo de violência psicológica. Esses números representam um aumento de 7% no número de casos em relação ao ano anterior, 2021, e significa que mais de 600 mulheres se dirigiram diariamente a delegacias de polícia para relatar episódios violentos no ano de 2022. É importante dizer que a ameaça é um tipo de violência psicológica em que o agressor causa danos emocionais, psicológicos à vítima, que permanece muitas vezes no relacionamento por medo, vergonha, receio de represálias, ou porque o agressor mina tanto a autoestima dessa vítima que ela não acredita que consegue um relacionamento melhor. O crime de violência psicológica está previsto no artigo 147b do Código Penal e ele foi incluído como crime autônomo somente em 2021, ainda que essa conduta já estivesse prevista na Lei Maria da Penha desde 2006. E ainda que o crime de violência psicológica não tivesse previsto até 2021 como um tipo penal autônomo, a criação desse crime culminou em cerca de 24 mil registros de ocorrência por esse tipo de conduta. E a violência psicológica, ela é perigosa justamente porque, ao contrário da violência física, que deixa marcas, resquícios, né, sinais na vítima, a violência psicológica, ela age de uma maneira muito silenciosa, então ela vai minando aos poucos a autoestima, a autoconfiança da vítima, até fazer com que ela não acredite que consegue sair daquela situação e não consegue estar em um lugar melhor, e ela nem se reconheça mais no local que ela está, né? Então chega um determinado momento, por exemplo, de um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, que essa mulher, ela olha para si e ela mesma não se reconhece, ela fala, como que eu deixei chegar nesse ponto? Logo eu, né, uma mulher informada, emancipada, feminista, como que eu permiti, né, deixar chegar nesse ponto? E realmente a violência psicológica, ela vai fazendo isso, né, ela vai minando aos poucos a autoconfiança, a autoestima, a independência dessa mulher, até deixar ela chegar nesse ponto de não se reconhecer mais e não reconhecer mais o local onde ela se encontra, né, no relacionamento. É importante também a gente ter em mente que, no que diz respeito ao direito das mulheres, é tudo muito recente ainda, né? No nosso ordenamento jurídico, no costume do nosso sistema judiciário, né? Então, até pouco tempo atrás, as mulheres não eram sequer consideradas sujeitas de direito, né? Nós passamos a ser consideradas sujeitas de direito com o advento da Constituição de 88, que tirou essa mulher da esfera de propriedade do pai, do marido, e reconheceu essa mulher como um sujeito capaz e titular de direitos, né, e obrigações, e então é tudo ainda muito recente, assim, né, e um dos marcos muito importantes nessa caminhada pelo direito das mulheres foi a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, e foi e é ainda uma importante ferramenta de emancipação feminina e também de assistência às vítimas de violência doméstica e familiar e aos seus dependentes.
A Lei Maria da Penha modificou concretamente a resposta que o Estado dá para os casos de violência doméstica e familiar, trouxe mecanismos de proteção, de assistência e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e de emancipação dessas mulheres vítimas de violência e também indiretamente dos seus filhos, dos seus dependentes, né? Então a gente tem a figura das medidas protetivas de urgência, que são ferramentas importantíssimas hoje em dia que nós temos disponíveis no nosso ordenamento jurídico para a proteção de mulheres e para prevenção de novas formas de violência contra a mulher, e que a experiência mostra que a efetividade das medidas protetivas de urgência realmente é muito boa, né? As medidas protetivas de urgência são medidas efetivas, ao contrário do que muitos dizem e pensam, não é só um pedaço de papel. Então as medidas protetivas, elas salvam de fato a vida de mulheres, né? Previnem o cometimento de crimes mais graves e protegem mulheres de serem vítimas de condutas criminosas e condutas violentas muito mais graves. E é importante dizer que a Lei Maria da Penha foi criada não por uma bondade do Poder Legislativo e do legislador brasileiro, que decidiu criar uma lei de proteção exclusiva para mulheres. Na verdade, a criação da Lei Maria da Penha foi uma consequência de uma condenação do Brasil pela Corte Internacional de Direitos Humanos, devido à negligência e à indiferença do Brasil, à omissão do Brasil aos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E não tem como a gente falar da Lei Maria da Penha sem falar da história da Maria da Penha, né? Então, a Maria da Penha da Maia Fernandes é uma mulher, e eu falo no presente porque essa mulher ainda está viva, ainda está entre nós. É uma farmacêutica bioquímica cearense que foi vítima de 2 tentativas de homicídio pelo seu então marido da época, o Marco Antônio Heredia Viveiros. A primeira vez, o Marco Antônio tentou matá-la com um tiro nas costas enquanto ela dormia, simulando um assalto ali à residência, e a segunda vez ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. E a luta da Maria da Penha por alguma consequência para esse crime que ela foi vítima foi o que culminou na condenação do Brasil por essa Corte Internacional de Direitos Humanos e culminou na edição da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Não causava a menor sensação de haver algum distúrbio em seu temperamento. Dava mesmo uma boa impressão a quem o conhecesse. Sua maneira educada e suas habilidades angariavam a simpatia dos que nos rodeavam. Muitos me parabenizavam por namorar uma pessoa tão atenciosa, gentil e prendada. Esse é um trecho do livro da Maria da Penha, é um livro que chama Sobrevivi e Posso Contar, dela, Maria da Penha, falando sobre o Marco Antônio, né? Então, como na maioria dos casos de violência, o agressor, ele não tem cara de agressor, não tá escrito na testa dele, agressor de mulheres. Então, muitas vezes, esse agressor, ele é um cara bonito, articulado, simpático, que tem assunto, que tem um bom papo com todo mundo, que cativa as pessoas ao seu redor, né? E justamente por ele ter esse comportamento cativante, essa característica de personalidade agregadora de pessoas, é que ele consegue manipular tão facilmente a vítima e também a opinião das pessoas ao redor da vítima, né? E isso também contribui para o isolamento dessa vítima, porque é muito difícil você acreditar numa mulher que diz estar sendo vítima de violência psicológica, que está em um relacionamento abusivo, sendo o agressor um cara articulado, comunicativo, simpático e benquisto por todos, né? Então acaba sendo uma ferramenta de alienação também da vítima por esse aspecto essa particularidade da personalidade do agressor. E o caso da Maria da Penha não é tão diferente do caso de tantas outras mulheres vítimas de violência, né? Antes da Maria da Penha ser vítima dessas 2 tentativas de homicídio, ela foi vítima de outras formas de violência, né? Violência psicológica, moral, patrimonial, até sexual. E os sinais, eles estavam ali, por mais sutis que eles fossem, né? Então, no livro da Maria da Penha, ela conta que o Marco Antônio era violento com as filhas, que ele batia nas filhas quando elas
enfim, tinham algum comportamento julgado por ele inadequado e que ele muitas vezes se descontrolava, gritava, né, falava alto, xingava, maltratava, né, a Maria da Penha e as filhas. Então, os sinais eles já estavam lá, né? Muito antes de culminar na agressão física e, no caso da Maria da Penha, ele culminar na tentativa de homicídio, a violência psicológica, a violência moral, outras formas de violência já estavam lá, já estavam presentes, né? Os sinais estavam ali. Mas, muitas vezes, a mulher vítima de violência, ela tá tão imersa naquela situação abusiva, né, naquele relacionamento violento, tóxico, que ela não percebe os sinais de violência e, infelizmente, muitas vezes acaba culminando numa tragédia, num crime de feminicídio ou de homicídio, como foi o caso de uma tentativa de homicídio, né, como foi o caso da Maria da Penha. E sempre que eu falo sobre a Lei Maria da Penha, eu recebo a seguinte pergunta: mas não tem pessoas, mulheres, que usam a Lei Maria da Penha, que deturpam a finalidade da Lei Maria da Penha para se vingar dos seus ex-maridos, dos seus ex-companheiros, dos seus ex-namorados? Sim, provavelmente sim. Mas a prática mostra que é uma minoria muito menor do que o número de casos que a Lei Maria da Penha protege. Casos reais de mulheres que estão em situação de violência e que muitas vezes têm a sua vida salva graças às ferramentas previstas e disponíveis na Lei Maria da Penha. Então, assim, é temerário dizer que a lei não é usada de forma deturpada para beneficiar irregularmente algumas mulheres que não estão em situação de violência e dizem que estão para ferrar com seus companheiros. Mas a grande maioria dos casos protegidos pela Lei Maria da Penha são de mulheres que estão efetivamente em situação de violência e que são salvas, suas vidas são salvas graças à existência da lei. Xingamentos, humilhações, diminuição, desvalorização da mulher são exemplos de violência psicológica. Então, quando o cara, por exemplo, fala que você não faz nada direito, que você não é uma boa mãe ou que você não é uma boa dona de casa, te diminui, mina a sua autoestima, te desvaloriza, né, de alguma forma ou de várias, isso é violência psicológica. Como eu disse, a violência psicológica muitas vezes é o primeiro degrau de um processo que a gente chama de escalada da violência, que nada mais é do que o agravamento dessas condutas violentas quando a mulher não consegue romper esse ciclo e sair desse relacionamento, né? E romper com esse ciclo violento no qual ela se encontra inserida. E o que é o ciclo da violência? Já foi comprovado que a violência contra a mulher, ela obedece a um ciclo composto por 3 ou 4 fases, que é o aumento da tensão até o momento da agressão e em seguida do momento da agressão tem um momento conhecido como lua de mel, que é quando o agressor ele se mostra arrependido e ele se desculpa com a vítima e fala que aquilo nunca mais vai acontecer. A vítima acaba voltando ou reatando o relacionamento ou permanecendo no relacionamento até ter um novo aumento de tensão que culmina num outro episódio de violência e culmina numa outra fase do ciclo da lua de mel, do arrependimento, do pedido de desculpas e assim por diante, obedecendo um ciclo vicioso conhecido como ciclo da violência. E é por isso que é tão importante nós mulheres estarmos atentas aos sinais, aos primeiros sinais de violência psicológica, de violência moral, justamente para não chegar nesse ápice do ciclo da violência, que é a agressão física ou o crime de feminicídio, né? Que seria o ápice da conduta violenta, seria o crime de feminicídio. E além das consequências que eu já mencionei da violência, por exemplo, a queda da autoestima, a queda a desvalorização pessoal, né? Tipo, queda da autoestima, do amor próprio, etc. dessa mulher. Algumas mulheres cotidianamente também apresentam consequências físicas dessa violência, então gastrite, urticária, queda de cabelo, problemas de pele, até problemas psicológicos e de saúde mental, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E o que fazer quando você se vê numa situação de violência doméstica e familiar?
Sempre é possível lavrar um boletim de ocorrência, né? Então, registrar essa ocorrência perante a autoridade policial, pedir uma medida protetiva. Importante dizer aqui que a medida protetiva independe do registro da ocorrência, esse já é um entendimento consolidado nas nossas cortes superiores, inclusive tem enunciados e jurisprudências e súmulas relacionadas a isso, que o pedido de medida protetiva de urgência independe da existência de um processo criminal ou de um registro da ocorrência, da violência, né, dessa mulher, que essa mulher sofreu. Então, o pedido de medida protetiva é um pedido autônomo e ele é um pedido realmente efetivo de proteção a mulheres e de rompimento desse ciclo da violência que as mulheres muitas vezes se encontram inseridas, né? Então, mais de 90% dos casos de feminicídio eram de mulheres que não tinham medidas protetivas de urgência em vigor, né? Medidas protetivas de urgência vigentes. Então, a medida protetiva de urgência realmente ela é uma ferramenta importante na proteção de mulheres, que auxilia muito mulheres a romperem, a saírem desse ciclo de violência e evitam o cometimento de crimes mais graves e de agressões mais graves. Além do atendimento jurídico, de preferência por uma profissional especializada, é imprescindível que essa mulher faça acompanhamento psicológico e se submeta muitas vezes a um acompanhamento psicossocial também, através de assistentes sociais e com auxílio médico, se necessário, para conseguir romper com esse ciclo e sair dessa situação de violência em que ela se encontra. Então, a multidisciplinariedade nos casos, no combate, né, os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é muito importante, é imprescindível que advogadas, psicólogas, assistentes sociais e demais profissionais atuem juntas para realmente unir forças e ajudar essas mulheres em situação de violência a saírem dessa situação, a romperem o ciclo, a buscarem ajuda especializada e conseguirem se reconstruir, recomeçar a sua vida num ambiente saudável e livre de violências. Bom, essa foi a minha fala sobre violência psicológica. Eu tentei resumir de uma forma que não ficasse muito juridiquês para trazer para um congresso que o público maior, eu acredito que seja de psicólogas. Agradeço a paciência e a participação de todas, espero ter contribuído, ter trazido novas informações, novos conhecimentos. Estou à disposição para eventuais dúvidas. O meu Instagram é @marianarieping.adv e estou à disposição para trocas, dúvidas e eventuais partilhas. Muito obrigada!